Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 até o 11. Vamos ouvir esta leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Só um pouquinho, eu não sei se eu citei certo, é capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como o insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre em vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Que o Senhor revele a palavra aos nossos corações. Esse verso 1: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Esse verso está ligado ao verso anterior, que é o último versículo do capítulo 7. Você pode ler capítulo 7, o versículo 53, é o último versículo, e em seguida pode ler o primeiro versículo do capítulo 8. E cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Há uma sequência aí. E cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Por que cada um foi para a sua casa? Porque havia uma festa na cidade. A festa dos tabernáculos. Esta festa durava uma semana. E no último dia da festa, que era o dia mais importante, Jesus se pôs em pé e faz um pronunciamento bem alto, quase gritando. Versículos 37 e 38 do capítulo 7. E no último dia,
o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não como diz a religião, não como ensina a religião, mas como ensina a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Irmãos, Jesus viu tanta religião, era uma festa, tanta gente vazia, tanta gente buscando o que não satisfaz. O Criador, o Deus Todo-Poderoso, estava lá, mas eles o largaram para correr atrás de religião. Jesus foi marginalizado, irmãos, colocado à margem da festinha deles. O preeminente do universo não tinha primazia na festa deles. Aquele de quem a festa dos tabernáculos estava apontando, não era o foco dos patrocinadores da festa. A festa, irmãos, estava digna das manchetes, mas indigna do Senhor. Será que não é isso que estão fazendo com Jesus nas igrejas do nosso tempo? Nós temos que ter um pouco de senso crítico, irmãos. Jesus olha para eles e diz: isto não satisfaz, vocês precisam de mim mesmo. Aí ele brada, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. O texto então termina dizendo no versículo 53: cada um foi para a sua casa. Acabou a festa e cada um foi para a sua casa. E muitos, irmãos, voltaram para casa frustrados, decepcionados até, como é comum em fim de festa. Isso acontece. Mas algumas pessoas creram em Jesus e beberam de Cristo, e beberam da vida de Cristo, beberam do Espírito, beberam da Escritura, e para estes a festa não havia acabado, porque a festa estava dentro deles. A festa de Deus, não a festa do homem, a festa de Deus, que acontece aqui dentro, porque aquela festa estava apontando para a festa do Evangelho aqui dentro de nós. A festa de Deus é aquele tipo de festa da música de Luiz Gonzaga. O sanfoneiro cochilou, o candeeiro se apagou, mas a sanfona não parou e o forró continuou. A festa de Deus, irmãos, é assim, ela continua. Por quê? Porque é Deus que faz acontecer. A festa é dele.
Ele é o patrocinador da festa. Terminado aquela festa, cada um foi para a sua casa passar a noite. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, será que não tinha uma casa para passar a noite? Jesus, ele nunca passou uma noite ali em Jerusalém durante esses dias. Ele se retirou, foi para o Monte das Oliveiras. Talvez estivesse lá um amigo, com uma cabana, onde ele passou a noite, ou um abrigo que ele conhecia, e ele foi lá. O Monte das Oliveiras não era distante, e no verso 2 e 3 do capítulo 8: E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Levantou cedo e voltou, e o povo também estava lá. Jesus sentou e começou a ensinar, começou a pregar a sua palavra, e de repente, irmãos, acontece algo esquisito. Os escribas, os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido apanhada no ato do adultério. Colocou a mulher no meio, e a história você conhece, e também foi descrita na leitura inicial. Eu vou propor o seguinte, nesta meditação desta noite. Eu já li muitos comentários nesse texto, mas hoje eu vou fazer um comentário diferente, um comentário breve, e vou propor o seguinte nesse breve comentário que farei nesta noite. Os escribas e fariseus dessa história representam o sistema religioso que usam e manipulam as pessoas de acordo com os interesses, de acordo com os seus interesses nefastos, onde as pessoas são reduzidas a objetos. A mulher pecadora, a adúltera, a mulher pecadora, representa as pessoas que são usadas, as pessoas que são só um jogo no sistema religioso perverso. E Jesus é o amor, é a graça, a compaixão, o perdão, a salvação, a libertação total. Em primeiro lugar, a mulher foi usada como armadilha para apanhar Jesus em algum erro. Versos 3, 4 e 5. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério.
e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A mulher foi levada por eles a Jesus. Essa mulher, irmãos, era apenas uma armadilha, como você viu no texto. A intenção perversa deles era pegar Jesus em algum erro para ter motivo de acusá-lo. Você percebe a intenção perversa deles? Escribas e fariseus religiosos não estavam, irmãos, interessados na necessidade da mulher. Não estavam interessados no nome da mulher. Nem foi citado. Se ela tinha filhos, não interessava. Se tinha sido rejeitada, largada, abandonada pelo marido, não estavam interessados em suas lágrimas, nas suas angústias, nas suas dores morais, na sua vergonha, porque com certeza ela estava com muita vergonha. Eles não queriam saber nada disso. Os pecadores, irmãos, têm sim que ser levados a Jesus mesmo. Os pecadores, é Jesus o lugar certo para os pecadores. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os pecadores precisam ser levados a Jesus para que eles sejam salvos por Ele. Mas eles não pensavam assim. Eles não pensavam, irmãos, em termos de salvação. A intenção perversa deles está nítida no texto. Eles queriam que a mulher se danasse, se estropiasse, se arrombasse, se ferrasse. Eles não queriam saber se a mulher tinha alma, sentimentos. Não queriam saber se ela era amada por Jesus. Eles usaram a mulher. Eles não estavam interessados na libertação da mulher, libertação real. Eles usaram a mulher como armadilha para atingir seus objetivos egoístas contra Jesus. A intenção, irmãos, era apanhar Jesus em alguma contradição. A mulher era massa de manobra para atingir os seus objetivos nojentos. Irmãos, o povo não passa de massa de manobra para o sistema religioso. Alguém estava dizendo acerca de um líder importante que, ao anunciar a construção de uma catedral de milhões de dólares, apontou para o povo e disse: você vai pagar. Você vai pagar. O povo é usado. O sistema religioso, os escribas e fariseus modernos, funcionam do mesmo jeito, irmãos, nas grandes igrejas e nas pequenas também, do mesmo jeito. É manipulação em cima de manipulação. Agora, irmãos, vou dizer uma coisa:
para vocês: se tivesse só aquela mulher pecadora, adúltera do mundo, Jesus teria vindo para morrer só por ela. Jesus teria ido à cruz por ela, teria atraído para ele e feito-a morrer com ele naquela cruz, para poder viver nela a vida que tem significado. Eu tenho certeza disso. Irmãos, Jesus ama sem interesse nenhum. Ele não está interessado no seu dinheiro, não está. Ele não está interessado no seu tempo, nas suas coisas, em nada, apenas em lhe salvar e lhe fazer verdadeiramente feliz. Uma segunda coisa sobre esse sistema religioso diabólico é que o sistema religioso tem 2 pesos e 2 medidas. Versos 7 e 8. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. É o único texto que mostra Jesus escrevendo. Não sei o que ele escreveu. Jesus colocou o dedo na ferida deles. Jesus abriu a caixa preta deles, irmãos. Aquele local onde estão guardados os dados e informações que não são acessíveis. Jesus conhece tanto as coisas ocultas do coração, como as coisas que são feitas escondidas. O texto diz que, acusados pela própria consciência, foram saindo um a um, a começar pelo mais velho até o último. E isto, irmãos, nos revela algo importante. Isto mostra o quanto eram carrascos com os outros e lenientes com eles mesmos. Essa turma, irmãos, pega pesado com os pecados dos outros, mas são suaves com os seus próprios pecados. Condena o pecado dos outros, mas justificam os seus próprios pecados. Tem 2 pesos e 2 medidas. Por isso, Jesus os chamou em várias oportunidades de fariseus hipócritas. Em Mateus 23, versos 25 a 28, Jesus é pesado com eles, pega duro com eles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Coisa terrível. Quando Jesus identificou o pecado deles, eles foram saindo. Interessante, irmãos, eles não pediram para serem apedrejados como gostariam que a pecadora fosse. Não reconheceram que eram dignos de morte por causa do pecado deles. Tudo indica, irmãos, tudo indica que a mulher reconheceu que era digna de morte. Essa pena de morte começou desde o dia em que o homem pecou. Mas esta pena de morte, Jesus cumpriu ela na cruz. Ele diz que quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Irmãos, Ele nos atraiu para Ele e nos levou a morrer com Ele aquela morte para o pecado. Então, eles fizeram vista grossa com eles mesmos. Existe outro detalhe aí no texto que vale a pena mencionar. Ninguém comete adultério sozinho, fisicamente falando, não, que é o caso aqui, porque a mulher foi apanhada no ato. É preciso haver duas pessoas para cometer adultério, um homem e uma mulher. Até para cometer adultério tem que ser um homem e uma mulher. O texto diz que pegaram a mulher no ato. Mas irmãos, e o cara? E o homem? E o rapaz? O cara estava em cima dela? Ou vice-versa? Por que não pegaram? Por que deixaram fugir? Será que era alguém importante? Será que era um dos líderes que tinha que ser mantido oculto, escondido? O sistema religioso, irmãos, cheira mal, é podre. Terceiro, o sistema religioso não admite a suficiência de Cristo para nos libertar verdadeiramente. Verso 7 e o verso 9. O 7 e o 9. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Irmãos, Jesus não pediu para eles saírem.
Jesus revelou o pecado deles, Jesus revelou a natureza digna de morte deles, mas Jesus não pediu para que eles saíssem. Jesus veio para salvar do pecado e estava pronto para salvar aquela gente, porque os amava também. Mas eles saíram da presença do único que pode salvar do pecado. Você está entendendo? Eles saíram, deram as costas para o único que pode salvar do pecado. O pecado deles, que a consciência mostrou para eles. Saíram. A religião, irmãos, impede as pessoas de receber a suficiência salvadora de Cristo. Você pode ver isto começando com Caim. Caim é o padroeiro da religião, de todas elas. Jesus também não pediu para a mulher ficar, nem pediu para eles saírem e nem pediu para a mulher ficar. E ela ficou e foi liberta. Em terceiro lugar, nessa história, Jesus liberta verdadeiramente. Jesus liberta a mulher do pecado, porque Ele é o Salvador. Verso 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O amor de Jesus por nós e a sua graça bendita colocada em nosso favor não significa, irmãos, um alvará para continuarmos pecando. A graça salvadora colocada em nosso favor não é uma espécie de licença, de alvará para você continuar no pecado. Não podemos confundir a graça de Deus com libertinagem. Jesus não aprova o pecado. Vai e não peques mais. Jesus não aprova o pecado em ninguém. Ele não põe panos quentes. Ele não passa a mão na cabeça dizendo: mulher, a coisa não é tão séria assim. Não, irmãos, o pecado é coisa séria. O pecado não é brincadeira. Ele não disse: mulher, você está doente, é viciada em sexo, viciada em pornografia, procure um profissional da área para orientar você. Não, ele foi categórico: vai e não peques mais. Irmãos, ele diz isto para todos os que ele salva. Ele só não diz para quem ele não salvou. Ele não disse isso para os escribas e fariseus. Vai e não peques mais. É mais do que uma ordem, irmãos. É um poder dado a nós para não pecarmos mais. Na cruz,
Ele nos levou a morrer com Ele para o pecado, libertando-nos totalmente, e a partir da sua ressurreição, Ele vive em nós a sua vida santa, em todos os sentidos. Ele ordena e Ele dá a condição. Vida santa, irmãos, é a marca de quem Ele salvou. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Resposta. E preste atenção na resposta. Você deve se interessar por esta resposta. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Tem libertação ou não tem? Verso 15 de Romanos 6. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Resposta. Preste atenção na resposta de Deus. De modo nenhum. De modo nenhum. Verso 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Preste atenção no texto. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, reparou aqui? Tendo sido, não é mais, servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E libertados. Ele não está te libertando. Aqui diz que Ele libertou. Temos que crer na palavra, irmãos. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se você não é um liberto, você não é servo da justiça coisa nenhuma, porque aqui está dizendo, e libertados. Primeiro, libertação. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Mas agora, nós temos um agora. O antes já foi, já passou. Mas agora, libertados do pecado, existe uma libertação profunda. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação.
e por fim a vida eterna. Um relatório recente, tendo como referência os Estados Unidos, indica um envolvimento grande de conservadores, pessoas conservadoras, em relação à religião, papéis sociais, sexualidade. Isso que eu vou dizer aqui é sério. Onde a religião conservadora é mais predominante, pesquisa séria, onde a religião conservadora é predominante, o número de acessos a sites pornográficos cai significativamente aos domingos. Vamos para a igreja, né? Não é brincadeira, não. E não restringe só aos homens. A pesquisa continua mostrando: 1 em cada 6 mulheres, entre elas crentes, luta com o vício em pornografia. 53% dos pastores consideram pornografia uma tentação muito difícil. Por que será? 37% dos pastores afirmam ser uma luta atual. 18% confessam dar uma olhadinha algumas vezes por mês. Outra pesquisa estarrecedora mostra o seguinte, feita nas grandes igrejas: 93% dos jovens crentes já tiveram experiências sexuais e consideram algo normal. Mais incrível ainda, a idade limite descoberta pela pesquisa foi de 14 anos para os rapazes e 16 para as meninas. E tudo é crente. Deus não tolera isso, irmãos. Tolera não. A proposta dele é outra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículo 36. Se você quiser confirmar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós podemos viver livres, porque há uma libertação real, profunda, verdadeira. Não precisamos viver uma vida medíocre, escravizada. Nós não temos, irmãos, um Salvador limitado que liberta de alguns pecados, de algumas situações. Estou falando de um Salvador que liberta de todo o pecado, que destruiu os grilhões do pecado e colocou um ponto final no poder do demônio. Estou falando, irmãos, de um evangelho que nos dá toda a condição de bradarmos: onde está, ó inferno, a tua vitória? A obra de Jesus visa nos fazer verdadeiramente livres. Somos livres de tudo e em todos os momentos. Mas, acima de tudo, somos livres para seguir a Cristo,
para seguir Jesus, porque queremos segui-lo, irmãos, com amor, de forma voluntária, com gratidão no coração, com alegria, com dedicação total, com louvor e com adoração por toda a vida. Você é livre? Você é livre? Então se alegre na sua liberdade, na sua libertação.